Então vamos, né? Essa aula de hoje é fazer uma introdução, tudo bem? Por que introdução? Eu quero dar uma introdução, uma ideia para vocês geral, assim, do que é integração. Para que a gente faz a integração e quais são os problemas que estamos interessados quando estamos fazendo integração, tudo bem? Então a aula de hoje, assim, é de uma forma bem... uma forma motivadora, tá? Então vamos começar com uma motivação. A motivação é um problema. Então a gente vai ter um problema e a gente quer solucionar esse problema, tá? E o problema, assim, que a gente pode colocar como o motivador, né, para essa teoria de integração que queremos estudar, é área. É um problema de área. É basicamente um problema de área, tudo bem? De uma forma bem resumida, é um problema de área. Então vamos começar, né? Nosso problema aqui é calcular a área, tudo bem? Então, vocês lembram ali quando você estava no ensino médio, né, fazendo vestibular, que você tinha que calcular a área de figuras geométricas e tudo mais. E se você dá uma revisada, né, revisada lá daquela matemática que a gente estudava para o vestibular, por exemplo, né, se você parar para pensar bem assim, você vai ver que muitas das figuras geométricas que a gente consegue calcular a área, de certa forma, eles são, os lados deles são geralmente segmentos de retas, tudo bem? A gente pode, geralmente são figuras que a delimitação da área é feita por segmentos de retas, e aí tem um caso extremo, né, que também a gente também consegue calcular a área de círculo, tudo bem? Mas fica mais ou menos nisso, né? Ou é alguns lados que são segmento de reta, ou alguns outros lados que são uma coisa curvilínea, mas que na verdade são pedaços de circunferência, né? Então, de alguma forma, você conseguir resolver, porque você sabe calcular a área de círculo, e você sabe calcular a área de figuras que os lados são segmentos de reta, e aí você faz algum tipo de construção, alguma colagem, uma espécie de colagem, e você calcula a área, tudo bem? Mas tudo bem, vamos pensar aqui vamos voltar aqui no problema de área, tá? E para esse problema de área que a gente vai começar a trabalhar, você só precisa lembrar qual que é a definição de área de um retângulo, tudo bem? Opa. Então, se você estiver considerando o problema de área um retângulo, né? Você tem lá um retângulo, aí esse retângulo tem lados A e tem lado B, tudo bem? E tudo que a gente vai fazer aqui para frente, você só precisa lembrar da definição assim, bem básica de área de figura geométrica do retângulo, especificamente só do retângulo. Só do retângulo. Então, do retângulo a gente lembra, né? É fácil, né? Qual que é a área desse retângulo R aqui? Se o retângulo tem lados A e B, a área desse retângulo é A vezes B. Tudo bem? Então aqui a gente... Tipo, esse tipo de problema aqui, a calcular a área de um retângulo, a gente sabe, conhece bem. A gente tem essa... não é preciso, né? O que é a definição de uma área, mas você olha, pensa no retângulo, tem lado A e B, fica meio difícil de entender o que é a área, mas você já sabe que se é um retângulo de lado A e B, você sabe que a área é A vezes B. Tudo bem? Então, aqui a gente, nesse probleminha básico aqui, a gente não tem dúvida, a gente sabe, a gente é bem consciente de afirmar que a área do retângulo de lados A e B é A vezes B. E acabou, tá? Então, o problema de área, se você está com um retângulo, é fácil, a gente sabe, a gente lembra, né, como é calcular a área de um retângulo e pronto, tudo bem? Legal, vamos trazer esse problema, ainda mais nesse contexto aqui, para dentro da disciplina de cálculo, tudo bem? Então, cálculo a gente está trabalhando com funções reais, que vão de R em R. Então, como é que se traz esse problema aqui para o nosso problema do cálculo, né? Você traz o problema da seguinte forma. Pega a função constante, que era sempre igual a 2, tá? Então, não importa o valor de x, o valor da função é sempre igual a 2. E aí você considera essa função no intervalo que vai de 0 até 3, tudo bem? Então, a função é a função f de x igual a 2, ela está definida no intervalo 0 a 3. Faz o gráfico dela. Como que é o gráfico dela?
Bom, é a função constante, né? Então, o gráfico dela, a gente sabe que é aquele segmento de reta horizontal, tudo bem? Esse segmento de reta vai estar na altura y igual a 2, tudo bem? E esse segmento ele vai do x igual a 0 até x igual a 3, tudo bem? Se você for desenhar, né? Se você for desenhar mesmo aqui o gráfico, só o gráfico da função, aqui tem alguma... Esse azul é uma coisa a mais, tá? Mas se fosse só o gráfico, seria isso daqui, ó. Seria esse segmento de reta que está na altura x igual a 2 e que eu acabei de traçar aqui, tá? É só esse segmento vermelho. Deixa eu aumentar aqui, tá? É só esse segmento vermelho que está aqui. Tudo bem? Tudo bem. É só esse segmento vermelho. O que é esse azul que, tá, que eu desenhei aqui? Esse azul que está desenhado aqui, o que ele é? Ele é a área que está entre o gráfico da função, que é a barrinha vermelha, e acima do eixo x, né? Então aqui é o eixo x, aqui é o eixo y, né? O y a gente sabe que é o f de x, o gráfico da função. E, não está muito certo, mas deixa eu escrever. Esse aqui é o y, o f de x é o que está aqui, né? Tá? Então, o que é essa área azul? É a área que está entre o gráfico da função e o eixo das abscissas. Tudo bem? Tá? Então, a função vai de 0 até 3, né? Que é aqui o intervalo dela. E a função constante igual a 2. Então, o gráfico dela é só essa barrinha vermelha na altura y igual a 2. Tudo bem? E você tem essa área. Tudo bem? Aí, se eu perguntar assim, ó, qual que é o valor da área, o valor da área da região compreendida entre o gráfico da função e o eixo das abscissas? Qual que é o valor da área? Né? Qual que é o valor dessa região toda aqui que está em azul? Tudo bem? Bom, você olha essa região em azul, isso aqui é um retângulo, tá? Ele é um retângulo. Se você olhar essa região em azul, é um retângulo de lados 3, aqui embaixo tem lá tamanho 3, tudo bem? E em cima, a altura dele, você pode chamar de altura, tem altura 2, tudo bem? Então aqui, o comprimento, né, a base desse retângulo tem tamanho 3, né? Vai de 0 a 3. E a altura dele aqui, a altura tem altura 2, tudo bem? Então, se eu chamar isso aqui de R nessa região, aqui a gente não tem dúvida que a área desse R é o quê? A gente já viu, né? É um retângulo de lados 2 e 3. Então, essa área que está em azul é 6. Tudo bem? Tá bom? Então, o que acontece? A gente tinha aquela noção de área de retângulo, que era uma coisa... É só dado um retângulo, você sabe calcular a área. Então, a gente trouxe o que a gente sabe fazer de calcular a área de retângulo, a gente trouxe para um problema aqui já um pouco mais de cálculo, né? Que agora você tem a função f de x igual a 2, no intervalo 0,3, aí você fez o cálculo da área que está entre o gráfico da função e o eixo das abscissas, tudo bem? O eixo do x aqui. Nesse caso é simples, por quê? Porque essa figura que se formou aqui, que é a região entre a área do gráfico da função e o eixo das abscissas, é um retângulo, né? De lados 3 e 2. Tudo bem? Então, a área, se eu perguntar para você, qual que é a área que fica abaixo do gráfico da função e acima do eixo das abscissas? Essa área é 6. Tudo bem? Então, aqui, esse tipo de exercício a gente não teria nenhuma dúvida. É 6, tudo bem? Então, a gente sabe calcular a área de retângulo. Isso aqui, em particular, é um retângulo. Pronto, essa área é 6. Tudo bem? Tá bom? Então, a ideia aqui é bem... esse problema de área para esse tipo de configuração, né, mais especificamente para essa função aqui, a gente não tem muito o que fazer mais, tá? A área deu 6. Tá, por enquanto tudo bom, né? Tudo seguindo de uma forma coerente, tá tudo legal, tudo prático e fácil, né?
O problema surge quando a gente considera o mesmo problema, só que a gente troca aqui a função. Tudo bem? E se a gente trocar a função de f de x igual a 2 por uma coisa qualquer? Tá? Então, vamos dar só mais um passo. Ó. E aí você já vê que o negócio vai ficar um pouquinho mais complicado. Pega agora a função, em vez de ser a função f de x igual a 2, pega a função f de x igual a x ao quadrado no intervalo 0, 1. Tudo bem? Então, f de x igual a x ao quadrado no intervalo 0, 1. Vamos, de novo, olhar o gráfico dessa função. O gráfico dá isso, tá? O gráfico, eu estou plotando aqui junto, mas o gráfico, na verdade, é só a linha que está em vermelho, tá? Então, o gráfico da função... devia ter plotado diferente, mas o gráfico da função é só essa linha que está aqui em vermelho, tá bom? Estou fazendo de forma toda torta, mas o gráfico é só a curva vermelha. Tudo bem? Tá, então essa é a função f de x igual a x ao quadrado. Tá? Essa é a função f de x igual a x ao quadrado. Aí, o que já está plotado aqui, o que já está sendo mostrado, é assim. Eu já colori em azul a área da região que fica entre o gráfico da função, né? Ou seja, entre a curva vermelha e o eixo das abscissas. Tudo bem? A gente sabe, né, que a função x ao quadrado, então o gráfico dela é uma parábola, tudo bem? Esse caso particular da função f de x igual a x ao quadrado, então a parábola começa no 0 a 0 e depois sobe, tudo bem? E como o nosso intervalo vai do 0 até 1, então ele vem aqui do 0, vem até 1, onde o f de 1 também aqui é 1, tudo bem? A gente sabe os pontos do gráfico, então a gente consegue traçar essa parábola aqui que está em vermelho. E aqui, o que está pintado aqui em azul, né, é a área que está abaixo do gráfico da função e acima do eixo das abscissas, né? O eixo do x. Tudo bem? Legal, né? Mas aí, bom, né, é um problema de área, né? Aí eu posso perguntar, qual que é o valor dessa área? Qual que é o valor da área azul? Tudo bem? E é por isso que é o que eu tinha comentado no começo, né? A gente tem uma noção boa, que a gente aprende no ensino médio, de calcular áreas de figuras que são, de certa forma, bem comportadas, né? Em que os lados da figura, ou eles são segmentos de reta, né? Ou, num caso um pouquinho mais complicado, em que são curvos, mas essa curvatura geralmente é dada por um pedaço de uma circunferência, alguma coisa desse tipo. Tudo bem? Aqui não, né? Aqui, tá, você tem esse lado aqui, ó. Esse lado aqui é uma reta, esse segmento de reta, né? Esse lado aqui também é um segmento de reta. Só que essa curva que é dada pelo gráfico da função não é uma reta, tá? Visivelmente você pode ver que não é uma reta. Também não é um tipo aqui que é um pedaço de circunferência, tá? Não é um pedaço de circunferência. Então, é uma figura já um pouco bem diferente, né? E aí isso já pergunta, né? Como é que a gente consegue calcular essa área? Um problema, vamos dizer assim, um problema real, né? Um problema real, prático, assim, da vida. Suponha que uma pessoa tenha que confeccionar uma peça, né, de tecido, uma peça de tecido com esse formato que está em azul, tudo bem? Tem que confeccionar esse tipo de peça aqui que está em azul. E aí, foi dado para você a missão de comprar o tecido, comprar uma quantidade de tecido para a pessoa conseguir confeccionar essa peça. Tudo bem? Em outras palavras, né, você quer saber quanto de tecido é gasto para cobrir essa parte que está em azul. Tudo bem? Você tem que comprar esse tecido, né? E você vai numa loja, né? Suponha que esse lado aqui é 1, esse aqui é 1, tá? Então suponha que é uma peça que esse lado aqui tem 1 metro, esse lado aqui tem 1 metro, e aqui tem essa coisa curva. Você vai lá na loja de tecidos, né? E lá na loja de tecidos vende o produto por metro quadrado.
Ou seja, ele vende em unidade de área, tudo bem? E então como é que você faz, né? Como é que você faz para resolver esse problema, né? Lembrando que, vamos supor que esse tecido aqui é um tecido muito caro, tá? Então você não pode ir lá e comprar 100 mil metros quadrados de tecido e dar para a pessoa confeccionar a peça e depois você joga fora o resto, tá? Então, é dado para você a tarefa de você fazer a compra desse tecido, mas você tem que ser racional, né? Você não pode ir lá e simplesmente comprar uma quantidade absurda de tecido e jogar o resto fora. Tem que ser racional, tem que fazer uma compra sem desperdício, tá? Tá bom, então, assim, o que você pode fazer? Por enquanto, né? Por enquanto a gente sei lá, não sabe, não consegue nem dar um palpite aqui de quanto que é o valor dessa área. Tudo bem? A gente não consegue porque tem uma coisa curva. O que você faria na vida real? O que são coisas que você poderia fazer na vida real, né? Uma coisa que você poderia fazer na vida real é assim, não vou comprar 50 metros quadrados de tecido, né? Eu consigo fazer um palpite razoável. Você olha essa figura aqui, aí você fala, eu vou dar um palpite razoável, tudo bem? Não vou sair comprando uma quantidade aleatória de tecido. Eu vou dar um palpite. Qual palpite que você faz? Essa área curva aqui, por enquanto a gente não sabe calcular. A gente não sabe. O que a gente sabe calcular? A gente sabe calcular a área de retângulo. Tudo bem? Retângulo não tem problema, né? Você pode dar o retângulo que for que a gente conseguiria calcular a área. Bom, então sabendo que a gente não consegue calcular essa área, mas a gente consegue calcular uma área de retângulo, você pode pensar assim, ó. Tá bom, vou fazer o seguinte, ó. Vou desenhar um retângulo que cobre toda a imagem azul, tudo bem? Você vai lá, faz um retângulo que cobre toda a imagem azul. Então você fez essa região que está... Você fez esse quadrado, no caso aqui deu um quadrado, né? Você fez esse quadradão aqui, tá bom? Esse quadrado aqui é um quadrado de lado 1 e 1, tudo bem? Eu vou chamar aqui a área que a gente quer calcular, eu vou chamar de S, tudo bem? Esse de S. O que você fez aqui agora, você colocou um quadradão grande que cobre toda a figura azul, mas tem sobras, né? Ainda tem sobras. Mas assim, é um palpite educado que você pode fornecer. Você pode falar agora assim, ó, a área de S, eu não sei quanto que é. A área de S eu não sei quanto que é. Mas eu preciso ir lá comprar um tecido, uma certa quantidade de tecido para a pessoa para fabricar essa peça que está em azul. Bom, eu posso dar um palpite e ir lá e comprar quanto de tecido? Eu posso comprar a área do quadrado. A área do quadrado é o quê? Tem lado 1 e 1, tudo bem? Então eu posso ir lá e comprar 1 metro quadrado, tudo bem? Por quê? Porque se 1 metro quadrado, você olha aqui, você vai conseguir cobrir todo o quadrado. Tá? Em particular, você vai conseguir, a pessoa que você vai fornecer esse tecido vai conseguir confeccionar essa pecinha que está em azul, tudo bem? Vai ter sobra. A sobra é justamente essa área que está em branco, tá vendo? Vai ter sobra. Vai ter desperdício. Mas, assim, é um palpite melhorzinho que você consegue dar, tudo bem? Então, você pode falar, ó, a área de S, eu não sei calcular, mas vou dar um palpite de 1. Por que 1? Porque 1 é a área de um quadrado que você colocaria em cima dessa peça azul e cobriria toda a peça azul, tudo bem? Vai ter desperdício, né? Isso aqui é um desperdício, né? Vai ter um desperdício. O que é isso? Você está só colocando uma aproximação, tá? No caso aqui por excesso. Tudo bem? Mas é uma coisa que você faria na prática, né? Se você não sabe, não saberia como medir exatamente essa área, quanto de tecido que vai. Aí você vai, coloca um quadrado maior, um retângulo, nesse caso de um quadrado maior que vai cobrir toda a sua peça, e você compra essa quantidade de tecido, nesse caso, você pode pensar que é 1 metro quadrado de tecido, tudo bem? Vai ter sobra, tá? Mas é melhor do que você simplesmente ter falado 10 mil metros quadrados. Pelo menos é um palpite que faz sentido, tudo bem?
Tá legal? Tudo bem. Então, isso aqui já é um palpite um pouquinho melhor. O que vamos fazer agora? Né? Vamos fazer agora o seguinte, vamos supor que esse tipo de tecido que a gente quer comprar, ele é muito caro, tá? Ele é muito caro. Então, a gente não quer ficar assim, jogar toda essa parte que está aqui em branco fora, tudo bem? Então, a gente não quer comprar, a gente quer, de alguma forma, melhorar essa quantidade, tudo bem? A gente quer fazer uma aproximação cada vez melhor, tá? Tá, ó, primeira aproximação que a gente fez, a gente foi, colocou pegou um retângulo, jogou um retângulo de tamanho suficiente para cobrir a imagem, tudo bem? Mas aí vem a observação do seguinte, você sabe calcular a área de retângulo? Sabe. Você só sabe calcular a área de um retângulo? Não. Você sabe calcular a área de retângulo. Não necessariamente você sabe calcular a área de um retângulo só. Você consegue calcular a área de vários retângulos, né? Então, se, por exemplo, você tivesse... Se você tivesse assim, ó, você tinha uma peça assim e outra peça assim. Tudo bem? Ó, são dois retângulos, tudo bem? Dois retângulos, cada um dos retângulos você consegue calcular a área de cada um dos retângulos. Tudo bem? Bom, se você consegue calcular a área de cada um dos retângulos, você consegue calcular a área dessa peça aqui inteira. Porque essa peça inteira são dois retângulos. Tudo bem? Basta você somar as áreas. Com isso em mente, o que você vai fazer? Você colocou um retângulo só, né? No caso que deu um quadrado, e calculou a área de um. Vamos usar esse fato. Ó, eu consigo calcular a área de mais do que um retângulo. Eu consigo calcular de dois retângulos, por exemplo. Então, você vai fazer o seguinte, ó. Agora, ao invés de você colocar lá um retângulo grandão, cobrindo toda a imagem, vamos cobrir a imagem aqui, ó, a imagem que estava aqui, essa é a parte mais escura que está aqui atrás. Vamos colocar dois retângulos. Tudo bem? Então, ó, pega um retângulo, que esse retângulo está aqui, tá? Depois você coloca outro retângulo também para cobrir o resto da sua imagem. Tudo bem? Tá? Então, entenderam essa passada, né? Então, a gente colocou um retângulo só de um. Mas aí você pensa, nossa, eu consigo calcular a área de vários retângulos, tudo bem? Uma figura que seja uma soma de vários retângulos, eu consigo calcular a área porque basta você somar a área de cada um dos retângulos. Então, ó, colocou dois, né? Coloquei dois retângulos. Legal, né? Agora a gente tem dois retângulos. Só olhando a imagem, você já consegue ver que você vai economizar material. Por quê? Agora, o que está em sobra é esse pedacinho que está aqui, esse amarelo mais claro, e o que está em sobra também é essa parte que está um amarelo mais claro. Mas continua sobrando, tá? A gente ainda continua sobrando material. Só que sobra um pouco menos, né? Lembra, na outra parte ia sobrar essa parte que estava aqui em branco também. Tudo bem? Então, só você fazer esses dois retângulos, você já vai conseguir uma quantidade de tecido menor do que a gente tinha conseguido na primeira parte. Então, seu palpite melhorou, tá? E vamos calcular, né? O que a gente fez aqui, ó? A gente pegou esse intervalo, dividiu no meio, né? Então, aqui, ó, o intervalo vai de 0 a 1, né? Então, esse ponto aqui do meio é o ponto 0,5. Tudo bem? Aí tá, qual que é a altura desse retângulo, né? Você faz essa altura desse retângulo de tal forma que a altura seja sempre, na verdade, um ponto do gráfico da função, tá? Isso é importante. Nesse primeiro aqui, então, você pegou esse ponto como altura, tudo bem? Tá? Esse aqui é a altura. Essa altura aqui, quanto que é? É o f de 0,5. Tudo bem? Que é essa altura que está aqui, ó. A altura do primeiro retângulo. Tudo bem? No segundo retângulo, se você for olhar aqui a altura, dá 1, tá vendo? Dá 1. E esse 1 é justamente o f calculado no ponto 1. Tudo bem? F calculado no ponto 1 dá 1 e a altura desse retângulo que está aqui. Tá? Então, pronto. Nossa aproximação agora vai ser a área desse retângulo mais a área desse retângulo. Tudo bem? Vamos só somar. Né? Então, ó, eu vou chamar aqui de... Chamar esse retângulo aqui de R1. Esse retângulo aqui eu vou chamar de R2. Tá? Então, a área de S, que é o que a gente está querendo calcular, a área da peça original, é menor do que a área do retângulo 1,
mais a área do retângulo 2. Tudo bem? A área do retângulo 1, né, é a base, que tem comprimento meio, multiplicado pela altura, que é o f de meio. Então, vai ser meio multiplicado por 1/4 é o f de meio, mais meio multiplicado por f de 1, que dá 1. Tudo bem? Alguém tem alguma pergunta? Não. Tá? E o resultado vai dar 5/8, que vai dar 0,625. Tudo bem? Tá? Então, olha como que melhorou um pouco mais a aproximação, né? Por quê? Você ia lá, na primeira vez, você ia lá e ia pedir 1 m² de tecido. Ia sobrar um monte de coisa. Tudo bem? Ia sobrar. Agora, sua aproximação ficou um pouco melhor. Em vez de você pedir 1 m² de tecido, você vai pedir 0,625 m² de tecido. Tudo bem? Então, melhorou, não melhorou? Tá? A quantidade de tecido que você vai comprar agora é um pouco menor. Na primeira vez, ia comprar 1 metro. Agora não, 1 m². Agora não, você vai comprar menos, né? Você vai comprar 0,625 m². Tudo bem? Então, o que acontece? Nesse processo que você fez, seu desperdício de material já ficou menor. Tudo bem? Tá. Legal? Ficou claro assim a passagem de um para o outro? Agora a gente fica meio assim, ó, melhoramos o palpite fazendo esse processo. O que impede de a gente continuar fazendo esse processo? Tá? Essa aí, então, essa é a ideia, na verdade. Vocês viram que comecei de um palpite bem grosseiro, que era 1. Fiz um processo ali que era colocar mais retângulos, são 2 retângulos, já caiu para 0,625. Tudo bem? Aí você fala, assim, você ainda pensa, né? Eu economizei dinheiro. Economizei dinheiro porque eu tô com agora a quantidade de tecido que eu tenho que comprar é menor, mas com essa quantidade vai ter sobra ainda, tudo bem, mas eu com essa quantidade consigo confeccionar a peça, vai ter uma sobrinha de tecido ainda, mas a sobra é menor. Aí você pensa, bom, não tem nada que me impeça de eu continuar esse procedimento, tudo bem? Você pode muito bem falar assim, nossa, começou com 1, depois foi para 2. O que impede você fazer com 3? Nada, tudo bem? Nada. Nada está te pedindo de você fazer com 3 retângulos, né? Então você vai lá, bom, coloca 3 retângulos. Tudo bem? Você vai lá e coloca 3 retângulos. Então você divide aqui, agora o que você fez? Você dividiu aqui o intervalo domínio em 3 partes, né? Então aqui vai ter 1/3, aqui vai ter 2/3, tá? Aqui é o 2/3. Você vai calcular aqui, cada um é a altura, então essa altura aqui, só tem esse detalhezinho, né, que a altura tem que ser um ponto do gráfico, né? Então a altura aqui você está calculando como sendo o f de 1/3. Essa outra altura aqui, ó, vai ser o f de 2/3. E essa última altura aqui continua sendo a altura 1, que é o f de 1. Tá? Então percebam, né? Então você tem aqui esse 1/3 aqui, que é até onde vai o primeiro retângulo. A altura dele vai ser o f de 1/3. Depois você vai ter o 2/3, né? O ponto no eixo X, que é até onde vai o segundo retângulo. Ele vai ter a altura f de 2/3, esse segundo retângulo, né? Vou chamar aqui de R1, o R2 e o R3. Né? Por final, você vai ter o ponto 1, né? Que corresponde ao retângulo de altura f de 1. Tudo bem? Se esse é o único modo de encontrar a área quando existe essa curva na figura, não é. Tá? Então, na verdade, esse aqui é... Na verdade, vocês vão ver que o que a gente está vendo hoje aqui é uma motivação, tá? Uma motivação porque a gente vai definir mais para frente, tá? Então, aqui a gente só está vendo uma motivação, tá? E depois vocês vão ver que isso é o que dá motivação para a gente, mas aí vão ter teoremas muito legais que vocês vão ver que, na verdade, a gente não necessariamente precisaria ficar fazendo esse tipo de continha, tudo bem?
Mas é legal começar assim porque é um começo bem intuitivo, né? Intuitivo, tá? Uma coisa bem intuitiva, tá? Vamos lá. Então, agora você colocou 3 retângulos, tá? Você vai fazer a continha dos 3 retângulos, então a área do S essa é a figura que a gente quer confeccionar, vai ser a área do retângulo 1, a área do retângulo 2, mais a área do retângulo 3, tudo bem? Você faz a continha lá, ó, quanto que já vai dar? Vai dar 0,5185, tudo bem? Então lembre, né? No começo a gente estava comprando 1 metro de tecido, 1 metro quadrado de tecido. Ia ter bastante sobra. Depois, colocando 2 retângulos, a gente ia comprar 0,62 alguma coisa de tecido. Agora, a gente está comprando quase como se fosse só meio metro quadrado de tecido. Tudo bem? Então, vocês veem que cada vez que você vai aumentando o número de retângulos, o seu palpite acaba ficando cada vez melhor. Tudo bem? Então, eu fiz aqui um processo aqui para a gente. Então tá. Então, ó, o que a gente quer calcular é essa região que está aqui mais em escuro. Tudo bem? Começamos com a ideia de fazer um quadradão que cobrisse a imagem inteira. Aí, quanto de tecido que eu tinha que comprar? Eu tinha que comprar 1 metro quadrado. Tudo bem? Com 2, se eu colocar dois retângulos, a quantidade de tecido que eu tinha que comprar diminuía. Tudo bem? Ia para 0,625. Tudo bem? Então a gente já viu que teve essa redução. Então a gente está desperdiçando menos ainda. Só que aí, né, aí a gente já foi pego pela ideia. Você pensa, ó, essa ideia é muito boa. De um retângulo eu fui para 2, a quantidade que eu estou desperdiçando diminuiu. Então você começa a ficar apegado à ideia, então fala, tudo bem, vou colocar 3 agora. Aí você vê que 3, agora eu só tenho que comprar 0,519 metros quadrados de tecido. E você olha, né, que de 2, na verdade 1, né? De 1, o que sobrava, né, que era o resto, que era o desperdício, é toda essa região que está aqui em cima da curva. Quando você fez 2, você perdeu essa região aqui, então essa região você não está mais desperdiçando. Quando você vai para 3, você pode ver que o que você está desperdiçando é essa parte que está aqui mais de uma cor do amarelo claro. Tudo bem? Tá legal? Ficou claro a ideia? Bom, agora a gente já tem ideia, né? A gente tem ideia, essa ideia, então a gente continua. 4. Ponto. Já tem que comprar só 0,469 metros quadrados. Diminuiu mais. Mas aí a gente já pegou o gosto pela ideia, né? Já pegou o gosto, então vamos, né? Vamos, ó. E são 6 retângulos, né? 5. 5 retângulos. Deu 0,44, né? Vamos para 6, ó. Cada vez vai diminuir mais. Deu 0,421. Com 7, deu 0,48. Tudo bem? E você vê, né, que cada vez essa soma dessas regiões de amarelo claro vai ficando cada vez menor, né? Com 7. Vamos agora com 10, com 8, né? Com 9, ó. Com 10. Com 11. Com 12. Tá? Com 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Tudo bem? Então, você continua o processo. Cada vez que você vai aumentando o número de retângulos, então qual que é a ideia? Cada vez que você vai aumentando o número de retângulos, esse pedaço de tecido que você está comprando vai ficando, na verdade, mais próximo de algum número, né? De algum número. Tá vendo? Aqui está no 36, né? Se você continuar aqui, ó, 66. 66, aqui mal dá para ver o erro, né? Mas já caiu para 0,341, tudo bem? Você pode continuar, tá vendo? 149 retângulos, deu 0,337, tudo bem? Que mal dá para a gente ver os erros que estão sendo cometidos, tudo bem? Mas já foi para 0,337. Se aumenta, ó, 366 quadrados vai para 0,335, tudo bem? Já diminui mais ainda, e é de tal forma que a gente nem consegue observar onde está os erros mais, tudo bem? Assim, eles existem, né? Cadê? Tá, a gente não vai conseguir ver, mas eles existem, mas está ficando cada vez menor, tudo bem?
E aqui, ó, aqui está com 0,335, né? Deixa eu ver se eu colocar 657. Então agora a área vai para... Caiu, né? 0,334. Tudo bem? Então, à medida que você vai aumentando o número de retângulos, você vai obtendo uma quantidade de tecido, tá vendo aqui? Então quer dizer que a gente vai precisar comprar só 0,334 metros quadrados de tecido. Tudo bem? Tá? Então a ideia é isso, né? Você vai cada vez aumentando. Aqui você tem 100. E assim, né? Então como é que a gente escreve tudo essas nossas descobertas, né? Vamos chamar de SN. Então, para um N fixo, esse SN é a soma das áreas dos N retângulos, tudo bem? Então, você dividiu a sua área em N retângulos, você fez a soma e chamou essa soma de SN, tudo bem? E o que a gente tem visto, né? Aquelas figuras, esse número que ficam aparecendo aqui, são os valores dos SN, tá? Então, a gente começou lá do valor 1, né? Começou do valor 1, depois foi para 62, depois foi para 51. Esse aqui é o 4, então o S4 está dando 0,469, o S5 está dando 0,44, o S6 está dando 0,42, o S163 deu 0,336, e assim por diante, né? O S342, ou seja, você escreveu 342 retângulos, está dando o SN, né? Está dando 0,335. Tudo bem? Assim, a gente está fazendo isso de forma finita. Tá dando assim para entender que à medida que o N vai crescendo, vai ficando cada vez mais... O N vai ficando cada vez maior, os SN vão ficando cada vez mais próximo do ponto 0,33333, tá? Ou mais especificamente do ponto 1/3. Tudo bem? Então, à medida que você vai crescendo o número de retângulos que você está cobrindo a sua área, esses valores que vão aparecendo aqui vão ficando cada vez mais próximo do ponto 1/3, do valor 1/3. Tudo bem? Tá bom? Então, o que acontece? Aqui, esse ponto aqui é um ponto que você dá uma transcende um pouco, tudo bem? Porque, por enquanto, a gente está fazendo número finito. 10, 20, 30, 50 mil, 100 mil retângulos. A esse ponto, você dá uma... transcende um pouquinho e meio que diz que, então, o que iria acontecer se a quantidade de retângulos, ou seja, o nosso número n, né, que é o número de retângulos, o que acontece se esse n vai para o infinito, tudo bem? Esse n vai para o infinito. O que a gente observa é, à medida que o n vai crescendo, esses valores que ficam aqui aparecendo aqui na nossa tela, que são aqueles SN, vai ficando mais próximo do valor 0,333, ou mais especificamente do valor 1/3. Então, a gente pode, né, dar esse passo, né, dar esse pulo e falar que quando o n vai lá para o infinito, essas medidas vão chegando no valor 1/3. Tudo bem? Tá? E o que a gente faz com esse valor 1/3? A gente pode dizer, com um certo grau assim de lógica, né, de certeza, que aquela área que a gente estava querendo calcular no começo, o valor daquela área é 1/3. Tudo bem? Tá? Tá, então a gente pode dizer que o valor daquela área que a gente queria calcular lá no começo é 1/3. Tudo bem? Tá bom? E assim, toda essa parte, né, esse pulo, né, que a gente fala que no limite ele vai para 1/3, no material complementar que eu deixei para vocês hoje, ali tá escrito de uma forma mais... Opa, esse aqui não. Ali está escrito de uma forma bem mais... Onde está? Espera um pouco que eu vou encontrar. Tá. Aqui, ó, tem um material aqui que eu coloquei como uma parte do material complementar, que é assim, aqui, quando eu fiz a passagem de dizer que quando o n vai para o infinito, esse valor vai para 1/3, então, lógico,
Estou falando isso, mas a gente consegue, de fato, mostrar isso matematicamente, tá? Não é só um argumento do tipo balançar as mãos, tá? A gente consegue mostrar, de fato, que esse valor, esses SN, esse valor que a gente estava calculando aqui, ó, cadê? Esse valor que estava calculando aqui, a gente consegue mostrar, de fato, que isso aqui vai para 0,33333, tá? Que é 1/3. E como a gente faz isso, eu coloquei aqui no material, então, de vocês, que eu perdi de novo. Eu perdi de novo. Tá aqui. Tá, eu coloquei então aqui, tá? Então aqui a gente consegue de fato provar que aquele valor que a gente chega é 1/3, tá? Então aqui, então esse aqui, vocês vão dar uma lida e tal, então não é para se assustar, tá? Então é só... Aqui de fato eu estou mostrando que esse valor, realmente, o limite dele vai para 1/3, tá? Porque assim, o que a gente faz aqui, o procedimento, e esses SN, então a gente calculou para o S1, para o S2 e para o S3, né? Que é o que a gente fez aqui, tá? Que a gente calculou até para o S3, tá? Então, essas continhas que estão aqui. Então, lá você consegue fazer de uma forma assim genérica, né? Em função do N, e aí você vai obter uma expressão de Sn que, de fato, você prova que o limite desses Sn, quando o N vai para o infinito, dá 1/3. Tudo bem? Então, eu incluí aqui no material complementar, tá? É só uma prova, tá? Uma prova matemática, assim, escrita, do que a gente concordou aqui, né? Que a gente teve a intuição que dava 1/3. Tudo bem? Então, aqui é a parte... Aqui a gente estava argumentando, a gente mostrei aquela animação para vocês, e aqui a gente concordou que dá 1/3, tudo bem? Mas o que está escrito ali no material complementar é, de fato, formalizando que dá 1/3, tudo bem? Então, a gente pode dizer, né, que essa área que a gente queria calcular aqui no começo, essa área aqui, a gente pode, né, de acordo com o desenvolvimento que a gente fez até agora, a gente pode dizer que essa área aqui é, na verdade, 1/3. Tudo bem? A gente pode dizer assim, que a gente é confortável, né? De acordo com aquelas aproximações que a gente está fazendo, então a gente viu, né, que à medida que o N vai crescendo cada vez mais, a área que era coberta por esses retângulos ficava mais próximo, cada vez mais próximo da sua área original, tudo bem? Tanto é que quando, computacionalmente falando, você vai colocar aqui no nosso programinha, se você colocar 313, visualmente a gente já nem consegue distinguir, né, onde que está sendo cometido o erro, né? Ainda existe, tá? Porque esse N é finito ainda existe. Mas vocês veem aqui, né, que à medida que o N vai crescendo... se vocês olhar aqui, eu não sei se vocês conseguem acompanhar, mas ainda vocês conseguem ver uns dentinhos aqui, né? Tá? Tá, 262 fica mais fácil. Acho que vocês conseguem ainda ver uns pixels aqui, uns quadradinhos, porque esses são justamente os erros, tá? Mas se você colocar uns 535, aí você já não consegue... Aqui começa a ficar bem liso, né? Você nem consegue ver direito onde está sendo cometido o erro. Tá? Mas a gente consegue dizer, então, de uma forma assim segura, que a área... que você pode atribuir o valor para essa área como sendo 1/3, tudo bem? Ou 0,33333. Em particular, você podia chegar lá no lugar onde vende o tecido e pedir 1/3 de metro quadrado de pano, tudo bem? Que aí você não estaria cometendo nenhum desperdício, tudo bem? Você estaria comprando exatamente a quantidade de tecido que seria usado para confeccionar essa peça que está em azul, tudo bem? Legal. Então, o que aconteceu, né? Aqui, então, meio que a gente obteve, assim, um outro meio de calcular a área. Tá? A gente obteve um outro meio de calcular a área. Para não ficar muito, assim, muito fantasioso, né? Seria interessante que esse novo método que a gente obteve para calcular a área, nos casos em que a gente de fato sabe calcular a área, eles têm que coincidir, tudo bem? Seria interessante, né?
que eles se coincidissem. Vamos dar uma olhada, então. Ó. Pega esse aqui é um outro exemplo, tá? Então, é a função f de x igual a x, tá? E ela está definida no intervalo 0, 10, né? Tá? Então, vamos lá. Uma outra função, tá? Uma função até mais simples do que a anterior. Mas vamos ver se aquele método que a gente aplicou lá no anterior, se aqui, se a gente aplicar aqui, a gente vai obter alguma coisa interessante. Então, tal. F de x igual a x, né? O gráfico dela, então, é... Então, o gráfico dela é essa retinha aqui que está em vermelho. Tudo bem? Só vou destacar um pouco mais aqui. Então, essa reta que está em vermelho. Tudo bem? Vamos lá. Mesmo problema. Quero calcular a área que está compreendida entre o gráfico da função, que é essa reta vermelha, e o eixo das abscissas. Ou seja, quero calcular essa região que eu pintei aqui de azul. Tudo bem? Então, vamos lá, né? Vamos lá usar o nosso método. Então, a gente tem que ficar dividindo em retângulo, tá? Primeira divisão que a gente faz, né? Primeira seria 1, com um retângulo só, tá? Mas aí eu já posso começar com 2. Pega 2 retângulos, tá? Pegou 2 retângulos, então você sabe que... Então, esse intervalo é 0, 10, então aqui vai ser 5. Aqui vai ser 5, tudo bem? Essa altura, então, é o f de x, né? Então, f de x é igual a x. Então, essa primeira altura aqui vai ser o f de 5, que é igual a 5. Tudo bem? Alguém tem algum comentário? Não. Ok. Então, aqui é o 5, a primeira altura desse retângulo é 5, e o último retângulo aqui vai ser o próprio 10, que a altura dele vai ser o 10, né? Que é o f de 10, que é igual a 10. Tá? Então, a área você vai aproximar por base, que é 5 vezes a altura, que é 5, mais base, esse comprimentinho aqui é 5, vezes a altura, que é 10, deu 75. Tudo bem? Nossa primeira aproximação, então, deu 75. Tá legal? Então, deu 75. Ainda, né, você pode ver que tem uma região aqui sobrando, né? Vamos lá. Usar de novo a mesma ideia que a gente tem usado. Vamos fazer com... Aqui eu coloquei já 4, né? Vamos pular o 3 e vamos fazer com 4. Com 4, então aqui vai ser... Esse ponto aqui é o 2,5. Esse ponto aqui é o 5. Esse ponto aqui é o 7,5. Tá? E aqui é o 10, tá? Aqui é o 10 e aqui é o 0. Tá? Então, o primeiro retângulo vai ter a altura 2,5 também, porque o f de 2,5 é 2,5. O segundo retângulo aqui, ó, vai ter a altura 5. O terceiro retângulo vai ter a altura 7. E o último retângulo lá vai ter a altura 10. 7,5, né? Desculpa. Então, é 0, 2,5, 5, 7,5 e 10. Tá? Então, você vai calcular, então, cada base de cada retângulo sempre tem o mesmo comprimento, que no caso aqui vai ser 2,5. Então, primeiro vai ser 2,5 vezes a altura, que é 2,5, mais a base, que é 2,5 vezes a altura, que é 5, né? Então, esse aqui é o R1, R2, R3 e R4. Então, esse aqui é o R1, esse aqui é o R2, esse aqui é o R3 e esse aqui é o R4. Tá? Então, você vai fazer a soma de cada um das áreas dos retângulos. Agora já deu 62,5. Tudo bem? Tá? E agora você faz com 10 retângulos, né? Então, agora fica mais fácil, que cada um desses pontos é... Então, aqui esse ponto é 1, aqui é o 2, aqui é o 3, aqui é o 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, cada uma dessas setinhas está justamente pegando em cada um dos números, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E você vai pegar as respectivas alturas, que são sempre igual ao ponto que você está pegando. E se você fizer a continha, tá? Você vai somar a área desses 10 retângulos, deu 55. Tudo bem? Então, a área deu 55. Tudo bem? Tá, então, ó, vamos lá. Começamos do 75, tá? 75. Depois foi para 62,5. Depois foi para 55.
Tudo bem? E aí, o que acontece? Que nesse caso, você vai observar que cada medida que você vai aumentando o número de retângulo, a sua área vai chegar perto de 50. Tudo bem? Que na verdade, quando você fizer o número de retângulos ir para infinito, você vai conseguir observar que o valor das áreas que você está pegando é 50. Tudo bem? Então, pelo nosso método, a gente poderia dizer que a nossa área aqui é de 50. Tudo bem? 50 unidades de área. Tá bom? Tá, mas e daí, né? Então, isso usando o nosso método, que a gente vai fazendo os retângulos, vai fazendo, calculando, vai aumentando cada vez mais o número de retângulos e vai vendo onde a soma está convergindo, tá? Se vocês fizerem isso, vocês vão ver que cada vez mais, né? É fácil ver que cada vez mais essas áreas estão indo para o valor 50. Mas é isso, né? Eu peguei esse exemplo em particular, por quê? Porque esse é um exemplo que a gente sabe calcular a área, né? Deixa eu só voltar aqui, ó. Isso daqui, isso aqui, se você olhar essa região aqui azul, essa região é um triângulo. Tudo bem? É um triângulo. Triângulo a gente sabe calcular a altura, área. Tudo bem? Triângulo a gente lembra. Como é que era o triângulo? Era fazer base vezes altura dividir por 2. Né? Então a gente sabe, né? A gente sabe calcular que isso aqui, a área, de S, né? Opa, vou chamar de S. Então essa área aqui, a área de S é igual a base vezes altura dividido por 2. Então isso aqui é igual a base, que é 10, vezes a altura, que é também 10, dividido por 2, que dá exatamente 50. Tudo bem? Então, essa área aqui, nesse problema, se você aplicasse o que a gente já conhece de triângulos, de cálculo de área de figuras geométricas, daria 50, tudo bem? E por que é legal, né? Porque esse exemplo é interessante? Porque, usando o nosso método, nesse caso simples, eles deram o mesmo resultado, tudo bem? Então, isso aqui é para mostrar que existe, vocês podem confiar no método, né? Porque ele permite calcular a área de figuras um pouquinho mais complicadas, só que nos casos em que as figuras são simples, o valor que você obtém é o mesmo valor que você obteria aplicando o cálculo de área de figuras geométricas simples, tá? Então, nesse caso que era simples, né, era um retângulo, só um retângulo, que a gente sabe calcular a área dele, que é igual a 50, tudo bem? Então, a gente consegue comprovar, né? Então, a área a gente sabe que é 50. Só que, se você calcular usando o nosso procedimento que a gente desenvolveu agora, você também obtém 50, tudo bem? Então, na verdade, esse exemplo foi para mostrar que esse método aqui, o nosso, permite, né, calcular áreas de figuras um pouco mais gerais e não é nenhum tipo de abstração sem sentido, né? Por quê? Porque a gente vê que nos casos em que a figura é simples, o valor que a gente obtém, que está chamando de área, é o mesmo valor que você obteria usando o que você sabe de conhecimento de geometria de figuras planas simples. Tudo bem? Então, é um exemplinho para vocês terem uma certa confiança no método, né? Tudo bem? Então, a gente vai definir uma função contínua qualquer e usando esse procedimento, a gente vai definir, né, a área que está entre o gráfico da função e o eixo das abscissas como sendo exatamente... Isso aqui eu só estou escrevendo de uma forma, mais precisa, mas é o procedimento que a gente tem feito. Então, a gente separa cada vez mais as regiões em número de retângulos cada vez maiores, calcula o valor da área formada por esses retângulos, que estou chamando de SN, e no limite, quando esses SN, o número de retângulos vai para o infinito, o valor que a gente obtém, né, eu vou chamar de área, a área que está entre o gráfico da função e o eixo das abscissas. Tudo bem? Tá bom? Ficou claro?
Então, na aula que vem a gente vai formalizar, mas o que a gente fez aqui, basicamente, né, o que está aqui nessa definição, é assim, é o espírito do que é uma integração, uma integral, tudo bem? É o espírito do que é uma integral da função no intervalo AB, tudo bem? O espírito é esse, é, de certa forma, calcular a área que está entre o gráfico da função e o eixo das abscissas, tudo bem? Esse procedimento, né, o que a gente fez, desenvolveu aqui nessa aula, a gente não apareceu o nome de integração, mas esse é o procedimento, essa ideia, né, o espírito por trás do processo de você fazer a integral de uma função no intervalo, tudo bem? Na aula que vem a gente vai formalizar mais um pouco, né? A gente não vai nem mais escrever como área, a gente vai introduzir o que é essa noção de integração, mas o espírito da integração é o que a gente viu nessa aula de hoje. Tudo bem?